Os físicos adoram números, mas tem um especial que tira o sono de muitos deles. 0,00729735256, aproximadamente 1 sobre 137. Essa constante, conhecida como constante de estrutura fina, aparece em praticamente todas as equações da física quântica, mas ainda não sabemos exatamente por quê. Diferente da velocidade da luz ou da constante gravitacional, 1 sobre 137 é um mistério tão provocante que até os fundadores da mecânica quântica ficaram obcecados por ele. Então vamos ver por que esse número é tão importante e o que ele realmente significa. A descoberta dessa constante começou lá atrás, em 1887, com Albert Michelson e Edward Morley. Eles estavam tentando medir o espectro do átomo de hidrogênio e perceberam que algo não batia nas energias medidas. Como em grande parte da mecânica quântica, tudo começou quando os cientistas estavam observando a luz que é produzida quando os elétrons nos átomos mudam de níveis de energia. Esse processo faz com que sejam emitidos fótons com energias específicas, e a gente vê como linhas espectrais, picos claros na luz quando a dividimos em um espectro com diferentes comprimentos de onda. Por exemplo, o hidrogênio tem um espectro característico. Átomos de hidrogênio emitem luz apenas com essas energias específicas, o que resulta em um padrão único de linhas espectrais. Outros elementos, por sua vez, têm suas próprias linhas espectrais. Explicar as linhas espectrais foi crucial para o avanço da mecânica quântica. Um dos primeiros grandes sucessos foi o modelo de Bohr, que explicou as linhas do hidrogênio. Depois veio a equação de Schrödinger, que ajudou a entender elementos mais pesados. Mas nem tudo eram flores. Conforme nossos instrumentos de medição ficavam mais precisos, percebemos que essas linhas espectrais, que a gente pensava ser únicas, estavam na verdade um pouco fora dos valores calculados. Além disso, cada linha única se revelava composta por duas linhas com energias quase idênticas, mas não exatamente iguais. Mais tarde, em 1916, Arnold Sommerfeld incluiu os efeitos relativísticos da relatividade de Einstein, encontrou a diferença de energia entre as linhas finas, daí o nome constante de estrutura fina, e era sempre um múltiplo de um número específico, o quadrado da carga do elétron dividida por 4 vezes π vezes a permissividade do vácuo, vezes a constante de Planck reduzida, vezes a velocidade da luz, que tem como resultado um valor aproximado de 1 sobre 137. Então a gente não sabe de onde surgiu esse número, mas ele é realmente importante? Absolutamente sim. Esse número continua aparecendo em várias equações que governam a luz e a matéria. Sem ele, nada seria como é. Por exemplo, a energia repulsiva entre dois elétrons é 137 vezes menor do que a de um fóton com comprimento de onda igual à distância entre os elétrons. E a velocidade orbital de um elétron no estado fundamental do modelo de Bohr do átomo de hidrogênio é 137 vezes menor do que a velocidade da luz. A energia desse elétron no estado fundamental também é menor do que a energia de repouso do elétron por um fator de 137 ao quadrado. A constante de estrutura fina quantifica a força do eletromagnetismo, uma das forças fundamentais. Se o valor dessa constante fosse um pouco diferente, a vida como conhecemos não existiria. Se α fosse maior ou menor, alteraria a ligação dos elétrons aos núcleos, mudando o tamanho dos átomos e, consequentemente, toda a química. Atualmente, α tem um valor que permite que os átomos sejam estáveis e as reações químicas aconteçam. E é aqui que entram os acoplamentos, que basicamente seria a interação de duas coisas, que no nosso caso, átomos. Quando duas partículas se aproximam, elas podem interagir de várias maneiras, que podemos visualizar com diagramas de Feynman. Essas interações dependem de outros fatores como posição, momento, spins, cargas, massas, etc. Quando α é elevado ao quadrado, surge com a probabilidade básica de um elétron emitir ou absorver um fóton. O que torna tão fascinante é o motivo de ela ser adimensional, ou seja, não tem dimensão, e assim não depende de unidades de medida. É como π, um número puro. Essas características a tornam única entre outras constantes físicas, que geralmente precisam de definições de unidades como metro, segundo ou quilograma. Por isso, essa constante é um candidato ideal para mensagens às civilizações alienígenas. Não teríamos a necessidade de explicar o que é quilograma, metro, segundo ou qualquer outra unidade de medida. Uma civilização alienígena avançada poderia reconhecer que temos algum conhecimento em eletromagnetismo, física quântica e relatividade especial. Mas aqui temos uma observação. Alfa não é tão constante quanto parece. Ela muda com a energia da interação. Logo após o Big Bang, essa constante era próxima de 1 e caiu para seu valor atual de 1 sobre 137, conforme o universo ia esfriando. Se esse valor fosse zero, não teríamos eletromagnetismo, e sem isso, nem ímãs de geladeiras ou átomos existiriam.
Somos sortudos por ter essa constante do jeito que é. Como vimos, ela define o tamanho dos átomos e permite a química necessária para a vida. Se alfa fosse diferente em apenas alguns por cento, o carbono não teria se formado nas estrelas, tornando a vida impossível. Voltando ao fato dessa constante ser adimensional, as unidades de medida são fundamentais para entender muitas constantes na física, pois nos dão a base para compreender os relacionamentos que essas constantes representam. Por exemplo, a velocidade da luz define a relação entre distância e tempo. A constante de Planck estabelece a relação entre energia e tempo, e a constante gravitacional correlaciona massa, distância e tempo. Já que a constante de estrutura fina não tem dimensão, a questão que surge é: qual é o relacionamento que esse número representa? Pode ser que ele represente a interação entre essas outras constantes fundamentais e como elas se combinam para formar a realidade que conhecemos. Há também a possibilidade de ser um número sem significado particular, uma coincidência numérica. Considere, por exemplo, que podemos criar números adimensionais facilmente, dividindo uma massa pela outra. No entanto, a constante de estrutura fina se destaca entre esses números porque ela surge repetidamente em várias áreas da física, sendo o elemento essencial para a existência da matéria como a conhecemos. Sem a força eletromagnética que ela quantifica, os átomos não se manteriam unidos e você atravessaria outros objetos, assumindo que as moléculas do seu corpo ainda estivessem juntas. É essa força que permite a formação de estruturas complexas, desde moléculas até galáxias. Alguns acham que, apesar de reconhecermos a importância prática da constante de estrutura fina como uma medida que utilizamos em equações e teorias, tentar atribuir um significado profundo e específico a esse valor não pode ser produtivo. Esse valor pode ser apenas um entre muitos que, por acaso, é ideal para a formação de vida no universo. Afinal, o fato de que todas as constantes físicas possuem os valores exatos necessários para que a vida exista pode ser apenas uma coincidência cósmica, uma peculiaridade que simplesmente devemos aceitar. Mas isso não quer dizer que não podemos tirar proveito prático dessa constante. Por exemplo, como já vimos antes, na eletrodinâmica quântica, alfa quantifica a força da interação eletromagnética entre partículas carregadas, como elétrons e prótons. Isso é essencial para calcular a probabilidade de emissão e absorção de fótons por elétrons. Essas interações são fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias baseadas em lasers e dispositivos semicondutores. Ela também desempenha um papel crucial no efeito Hall quântico, um fenômeno observado em sistemas de elétrons bidimensionais submetidos a temperaturas extremamente baixas e campos magnéticos fortes. Esse efeito é vital para a definição precisa da resistência elétrica em unidades de alta precisão, utilizada na metrologia para manter padrões de medição universais. Em espectroscopia, ajuda a explicar a estrutura fina das linhas espectrais dos átomos. A precisão dessas medições é vital para a compreensão da física atômica e molecular, influenciando desde a pesquisa básica até a aplicação em tecnologias como a ressonância magnética nuclear e os relógios atômicos. No modelo padrão da física de partículas, a constante de estrutura fina é fundamental para testar a validade das teorias que descrevem as forças fundamentais do universo. Medições precisas de alfa são usadas para verificar previsões teóricas e buscar possíveis novas físicas além do modelo padrão. Essas aplicações práticas demonstram que, embora a constante de estrutura fina seja um conceito teórico fundamental, ela tem um impacto significativo e abrangente em diversas áreas da ciência e tecnologia. Agora que você sabe o que é a constante de estrutura fina, dá para entender por que tantos físicos ficam obcecados por esse número. É como um segredo mágico que mantém o universo em equilíbrio. E o mais incrível é que, mesmo depois de mais de um século de estudo, ainda não entendemos completamente por que 1 sobre 137 é o que é. É um verdadeiro mistério da física e talvez a chave para desvendar muitos outros segredos do universo. Antes de finalizar, tenho uma novidade para compartilhar. Vou criar um clube de membros para o canal, mas antes de lançar, quero saber quais benefícios fariam mais sentido para vocês. No comentário fixado, deixei uma pesquisa rápida que vocês possam verificar os benefícios e dizer o que gostariam de ver no clube. Conto com a participação de todos. E se você gostou, deixe sua curtida para o YouTube e recomendar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.